E nessa aula nós vamos falar sobre o desenvolvimento. E são dicas valiosas que eu tenho certeza que vai dar um up na tua redação, certo? Por isso que o título da aula de hoje é Desenvolvimento Nota 1000. Espero que você já esteja com o caderninho aberto para fazer as anotações da aula. E vamos lá. Gente, o desenvolvimento, ele depende da introdução. Vocês lembram do que nós já vimos na introdução? Na introdução, nós vimos que ela é uma das partes, que é a parte mais importante do nosso texto. Por quê? Porque ela é a porta de entrada para o restante do nosso texto. E é nela que deve conter as informações iniciais que irão situar o leitor dentro do nosso texto. Apresentação do tema contextualizado, apresentação da tese, enumeração dos argumentos ou um encaminhamento argumentativo. Então, se você por acaso venha a ter alguma dúvida, só um momento, pronto, a ter alguma dúvida sobre a introdução, volta no vídeo anterior de introdução, estuda e volta para cá, porque nós estamos construindo a nossa redação. São 3 aulas: Introdução nota 1000, Desenvolvimento nota 1000 e Conclusão nota 1000. Ok. O desenvolvimento, ele é a parte da redação em que você demonstra para a banca o aprofundamento nos fatores em que se apoia para comprovar a sua ideia. A melhor forma de você escrever bem e não fugir do assunto proposto é usar esses parágrafos para retomar os argumentos iniciais ou seguir o que você declarou em sua argumentação final, no seu encaminhamento argumentativo ou enumeração final. E isso tudo compõe aquele bom e velho projeto de texto, que é quando você demonstra para a banca que você teve uma organização, que você se preocupou com as partes do seu texto, certo? Desse modo, o que norteia seu desenvolvimento é a introdução. Se a última frase do primeiro parágrafo expressa um encaminhamento argumentativo por consequência, você não pode resolver, no meio do texto, escrever sobre causas, por exemplo. Você estaria quebrando essa coerência argumentativa da sua redação e assim prejudicando o teu projeto de texto. Lembra, a introdução ela é uma espécie de contrato que você deve seguir. Então, se na introdução você elencou 2 argumentos, então, obrigatoriamente, nos desenvolvimentos, você deve desenvolver esses 2 argumentos elencados na introdução. Outro problema comum que acontece com o aluno, com o candidato, é apresentar somente argumentos positivos no primeiro parágrafo e, durante o desenvolvimento, decidir escrever sobre aspectos positivos e negativos relacionados ao tema. Portanto, a primeira pergunta a se fazer é: qual foi o modelo de introdução adotado por você? Pois é a partir do modelo de introdução adotado por você que nós vamos continuar a escrita da nossa redação, certo? Daí, o que pode ser usado em seus parágrafos de desenvolvimento. Só vou voltar mais um pouquinho para ficar ainda mais claro para vocês. O que vai editar os desenvolvimentos, o que vai ser tratado a seguir é o parágrafo de introdução. Se você enumerou argumentos, você deve tratar desses argumentos. Se você elaborou um encaminhamento argumentativo por consequência, você deve falar das consequências. Se foi por causa, elencar as causas. Se foi pontos positivos e negativos, elencar os pontos positivos e negativos e assim por diante.
É importante que você siga essa coerência, siga essa sequenciação, para que a sua introdução ela sirva como uma espécie de sumário. Então, o leitor ele vai ter o contato com a sua introdução e a partir dela já vai saber o que se deparar, com o que ele vai se deparar ao longo do seu texto, ok? E é justamente isso que mostra que você teve um projeto de texto, que você tem um projeto de texto, ok? Voltando, o que pode ser usado em seus parágrafos de desenvolvimento? Enumeração. Quando se enumeram na introdução os argumentos ou informações que serão abordados nos parágrafos subsequentes, tratar-se-á de um desenvolvimento a partir de enumeração. É importante que em cada parágrafo do desenvolvimento seja abordado e desenvolvido somente um argumento. Além disso, é necessário que você não esqueça de desenvolver nenhum dos argumentos antecipados na introdução. Dessa forma, a chance de você perder pontos devido a falhas no projeto de texto ela é bem menor. Então, em linhas gerais, o que isso diz para nós é o seguinte, que você usou uma introdução por enumeração, então você enumerou os argumentos. Daí, no desenvolvimento, você vai fazer o desenvolvimento, você vai fazer uma explicação desses argumentos que você enumerou lá na introdução. E o que é indicado é que você utilize um argumento para cada parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Lembrando, nós temos apenas 30 linhas para desenvolver um tema relativamente complexo. Então, é interessante que você adote 2 parágrafos de desenvolvimento, um para cada argumento. Daí, você não corre o risco de deixar o seu texto superficial, pois quando você coloca muitos argumentos, muitas ideias, muitos fatos, você corre o risco de falar sobre muitos e não aprofundar nenhum deles. E isso pode até acontecer, pode até ter como consequência uma fuga parcial do tema. Você pode utilizar também a contra-argumentação. O que seria essa contra-argumentação? Você pode expor posições opostas aos seus argumentos, ou mesmo citar a opinião daqueles que discordam da sua posição. Lembre-se que, em ambos os casos, você deve relacionar e contextualizar as informações de forma que elas não fiquem isoladas ou incompletas. Lembre, qualquer informação que você utilizar, que você trouxer para dentro do teu texto, ela deve estar sempre contextualizada, ligada, amarrada, de forma que ela faça sentido para aquela ideia que você construir e para o texto como um todo. Você pode utilizar também os dados históricos, fazer comparações a outras épocas e a outros países pode ser um poderoso recurso para sua redação. O importante é nunca esquecer que o Enem é fundamental, que no Enem é fundamental o reconhecimento dos problemas atuais no Brasil. Não se pode fugir disso. Além disso, os dados devem ser relacionados ao tema e contextualizados sempre. Você sempre, independentemente do que você utilizar, certo? Essas estratégias que você utilizar, é importante que sempre faça sentido dentro do texto, dentro do parágrafo do texto como um todo. Voltando, os problemas, os recortes temáticos, os temas do Enem, eles serão problemas atuais do Brasil. Então é importante que você lembre disso. Você não vai falar, por exemplo, da intolerância religiosa lá nos Estados Unidos. Você não vai falar da intolerância religiosa lá na Europa. Você pode utilizar como exemplo um fato ocorrido nesses lugares
Pode, mas você tem que centralizar e desenvolver o texto dentro da realidade brasileira, ok? Vamos passar para a próxima. Definição. Levar para a prova a definição de alguns conceitos relevantes, como democracia, liberdade, cidadania, sociedade, educação, violência e suas fontes, representa uma alternativa para quem não sabe como redigir um bom desenvolvimento. Relacionar uma dessas citações a um dos seus argumentos é meio caminho andado para uma nota satisfatória. Então, nesse momento, você pode anotar essas palavras e depois pesquisar os seus conceitos, suas causas, pesquisar sobre essas palavrinhas, o que elas significam. Porque quem sabe você pode vir a precisar e a utilizar uma delas em uma de suas redações. Gente, redação não é só prática, ela é uma união, certo? Assim como matemática é uma união da teoria com a prática. Então, até o Enem, eu quero que vocês estejam afiados nessa teoria, que vocês leiam, que vocês estudem, que vocês pesquisem, porque será justamente isso, o diferencial lá na hora da prova, certo? Adiante. Gente, Pronto. Questionamento. Fazer perguntas demonstra posicionamento crítico. Nem sempre as perguntas têm de ser respondidas no texto. As chamadas perguntas retóricas, por exemplo, servem para direcionar a discussão, mas não exigem resposta do autor, por exemplo. Quantas crianças nascem nas ruas das grandes metrópoles do Brasil? Ou seja, uma estratégia também que pode ser adotada por você é esses questionamentos. Agora, eu sugiro que você tenha um pouquinho de cuidado, pois quando você faz uma pergunta retórica, obviamente, você não vai precisar respondê-la, porque ela apenas, como aqui mesmo fala no material de vocês, para direcionar a discussão. Agora, quando você faz perguntas que não são retóricas, que não são tão óbvias e tudo mais, é importante que ao longo do seu texto, certo, você responda a essas perguntas. Você pode estar utilizando também dados estatísticos. Ter em mente dados estatísticos relacionados a fatores sociais pode ajudar você. Lembre-se sempre de não copiar as palavras do texto motivador. Se você não tiver ideia alguma e realmente precisar utilizar aquelas informações, dê preferência aos gráficos, pois geralmente são imagens com mais números e figuras do que palavras. Logo, fica mais fácil usar a informação sem produzir uma cópia. Mas o que Eduardo indica? Se possível, não pegue informações dos textos motivadores, porque imagina, não é só você que vai ter essa ideia de pegar essas informações dos textos motivadores. E você acaba correndo o risco de cair naquele senso comum. E não é isso que você quer. Você quer se diferenciar, você quer mostrar que você tem argumentação, sabe argumentar, que você tem conhecimento de mundo. E como não utilizar esses textos motivadores? É justamente nessa preparação pré-prova, certo? Que você vai adquirir o conhecimento e quando chegar lá na prova, você vai precisar o mínimo possível de utilizar qualquer uma dessas informações que estejam nos textos motivadores. Adiante.